Turma, se você quiser acesso à melhor plataforma de trade de mercado internacional, acesso 24 horas, com cotação em tempo real, em todos os mercados, os melhores ativos para operar e investir, e além de diversas ferramentas, solicite seu acesso no link na descrição do vídeo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao XTB Talks, o evento que conecta você aos mercados internacionais. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte aqui do time XTB Brasil e vou estar com vocês durante todo o evento aqui para a gente ir fazendo essa troca de ideia, para a gente ir fazendo esse bate-papo, tá bom? Direto ao ponto, vamos falar sobre a parte de investimento e para a gente poder fazer essa parte de investimento, eu vou estar chamando duas pessoas aqui no palco com vocês, tá bom? Fernanda e Nilson, uma salva de palmas. Show de bola. Pessoal, lembrando também vocês, né, que depois do nosso evento aí, nós vamos ter os sorteios, vamos ter as premiações para vocês, tanto vocês que estão aqui no ao vivo, quanto o pessoal que está no evento online, tá bom? E aí, Fernanda, e aí, Nilson? Demoraram para chegar um pouquinho, muita chuva, né? Muita chuva. Muita. Show de bola. Vamos direto ao ponto, né? Fernanda, você que tem ali uma experiência bastante vasta na parte do mercado, eu queria entender um pouquinho de você. Como que você está enxergando o cenário atual do mercado, com todas essas movimentações que estão acontecendo devido às falas, né, do presidente Donald Trump e todo esse movimento que acontece no mercado? Você acredita que os Estados Unidos ele pode estar entrando em uma possível recessão? Ou é muito cedo ainda para a gente falar sobre isso? Bom, a gente tem um cenário um pouco diferente do que a gente estava acompanhando. O mundo vem um mundo pós-pandemia e a gente vê um novo mandato de um presidente que a gente já conhece. E, obviamente, que ele tem uma postura, que é o que a gente tem observado em relação à China, em relação à guerra comercial, que é uma postura que ele realmente vai e ele, né, coloca ali as cartas na mesa, que é o que a gente tem observado. E isso tem gerado muita incerteza no mercado. Tá? A gente está hoje num cenário de incertezas. O que vai acontecer? Inclusive, saiu hoje uma reportagem na Exame que a volatilidade da Bolsa de Nova York está a mesma da época da pandemia do Covid-19, nesse exato momento. E isso é incerteza. Tá? Então, isso que a gente tem visto. E essa comunicação do Trump quanto à guerra comercial, quanto às tarifas de importação, qual que é a leitura que o mercado faz de investimentos? É uma leitura de desaceleração econômica e preços mais altos. É o que na economia a gente chama de um cenário de estagflação. Tá? E esse é um cenário ruim. A economia desacelera enquanto há inflação. Hoje mesmo o FMI já mudou as projeções dele para crescimento dos Estados Unidos. Sai de 2,2% em 2025 para 1,8%. Para o Brasil também e demais economias. Então, assim, se a gente vai para uma recessão, eu acredito que ainda não. Mas que está certo um cenário de desaceleração olhando para a maior economia do mundo, isso é um fato. Maravilha. E quando o Donald Trump começa a colocar esse tipo de taxação para os outros países, o que ele está buscando exatamente? Por que isso, em teoria, deveria beneficiar os Estados Unidos? Porque quando a gente tem um cenário que ele começa a fechar, tá? Ele tem que fomentar a economia interna. Então ele está olhando o que para os Estados Unidos? Para maior geração de emprego. Entendi. Tá? Então ele fala assim, puxa, deixa a economia aqui. E por que o mercado faz a leitura de inflação? Porque eu posso comprar mais barato lá fora e eu vou precisar comprar aqui dentro. E provavelmente muitos setores não são tão eficientes quanto a China, por exemplo. É por isso que existe o comércio internacional. Então, o principal ali, o Trump, sim, ele vai proteger a economia através do emprego, mas o preço é muito alto, que é a inflação. Entendi. Olha que interessante, né, pessoal? O que a Fernanda está falando para a gente? Basicamente, quando nós temos Donald Trump aumentando as taxações para outros países, para conseguir trazer produtos e serviços para dentro dos Estados Unidos,
automaticamente ele está beneficiando o mercado interno. Porque, afinal, imagina a Apple, que produz celular. Agora você não vai mais conseguir, ou vai ficar mais difícil você trazer celular da China, por exemplo. Então, o produto interno ele tende a ficar mais valioso. Só que o consumo interno também começa a aumentar. E aí, qual que é a lei da oferta e demanda, né? O consumo vai aumentar automaticamente. Para você conseguir atender esse consumo, os preços também acabam aumentando. E isso acaba gerando a famosa inflação. Então, todas as vezes que vocês escutarem a gente falando inflação durante esse evento, para a gente sair um pouquinho do economês, inflação é quanto que o seu dinheiro desvaloriza. É o seu poder de compra sendo afetado. Ou seja, não adianta somente ele querer blindar o seu mercado interno se ele acaba gerando uma inflação. E aí o poder de compra do norte-americano acaba sendo afetado. Principalmente agora, né, com as últimas falas do presidente Donald Trump, pressionando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para conseguir abaixar ainda mais essas taxas de juros. Não é mesmo, Nilson? Exatamente. Se a gente tiver uma inflação persistente, o contrário, né? Em teoria, ele teria que manter ou até elevar essa taxa de juros. E aí começa a dar bug na cabeça do pessoal, porque aqui no Brasil, né, quando o Lula tenta interferir no Banco Central ou tenta baixar os juros na marra, né, e o Trump está tentando fazer a mesma coisa lá. Né? Que é uma política que a gente sabe que não é tão pouco liberal e muito menos que vai levar o país para algum lugar de sucesso, né? Perfeito, perfeito. E Nilson, você acredita que com esse tipo de movimentação dentro do mercado interno dos Estados Unidos, o que pode ser beneficiado, vamos dizer assim, né? O que pode trazer de benefício de produtos, algum tipo de marcação a mercado, talvez, porque muito está se falando sobre justamente abaixar as taxas de juros. Só que, como você muito bem explicou, se o consumo aumentar e a valorização do dinheiro for menor por parte de quem está comprando, ou vai precisar manter a taxa de juros por um período muito mais longo de tempo, nesses níveis altíssimos que nós não víamos historicamente falando nos Estados Unidos, ou até mesmo aumentar, como você mesmo disse, né? Então, como que você enxerga esse cenário? Esse momento, ele, como é de muita incerteza, eu não arriscaria com alguns trades ou timing. No cenário da pandemia, como a gente teve um choque de produção, né, um choque em que a inflação foi causada porque não tinha produção de bens, né? Como é que se chama? Choque de oferta, né? Ali eu fiz 2 trades que não tinha como dar errado. Um era com TLT, né, que estava claro que ia aumentar juros e tudo mais, né? E o outro com ouro, né? Nesse momento, o que eu vejo de benefício são ETFs de países emergentes, né? A gente falou lá do 5MVL, né? Isso mesmo. Se você quiser também demonstrar na plataforma, fica à vontade, a gente tá? Pode abrir aqui. Porque se a gente plota um gráfico daquele pior momento ali dos Estados Unidos, vamos pegar de 1998 até 2014. A gente teve a bolha.com, né? Aonde parece um pouco com essa hype agora da inteligência artificial, né? Bastava você ter um site pet.com, cars.com, né? Ali teve muito golpe, né? Cara, exatamente como a gente está vendo hoje. Startup que pegava dinheiro a juro zero, né? E basicamente era cash burn. A empresa não fazia nada, só tinha um site bonitinho e tal, não entregava resultados, né? E com isso teve uma queda muito grande. Foi a bolha.com, bolha dos anos 2000, né? Depois a gente teve subprime, 2008, né? Insolvência de banco, Lehman Brothers e tudo mais. E quando você analisa esse período aí de quase 16 anos, assim, que dá pra gente puxar, e você bota EEM, por exemplo, um ETF americano que tem mais tempo do que esse de emergentes, você vai ver o SP500 apanhando, formando uma bacia, assim, né? Cadê dos gráficos, assim, formando um padrão, assim, e os emergentes... Uma xícara, sei lá, é que eu não sou muito do... Eu fiz curso com o Fernando Góes em 2003, cara, eu não lembro mais nada. E você vê os emergentes, cara, dando uma costa, entendeu? E aí você tem estudos, né? A Morgan Stanley, ela fez um estudo mostrando que quando você está desenvolvendo uma carteira previdenciária, que é o que a gente trabalha, né? Carteira para longo prazo, né? Carteira de trade, o percentual ótimo, isso aqui eu só falo em curso, tá, gente? Então já fica a dica aí para vocês. O percentual ótimo para você ter de emergentes é de 27% a 37%. A base neutra, que é o ETF que investe no mundo inteiro, o Total Stock Market,
hoje está com 10% de emergentes só. Ainda está esticado muito os Estados Unidos. Entendi. Então, dá para você colocar mais emergentes. Eles estão com um preço sob lucro bom, né? E é uma posição que você pode botar agora na carteira e, cara, é uma posição que você pode carregar por 10, 20 anos tranquilamente. Legal. Você aumentaria a sua exposição a esse tipo de ativo, então? Eu tô nesse período agora, né? Eu tô aumentando a minha exposição em emergentes. Tô comprando mais emergentes. Continuo comprando a base neutra, né? O VWRA, tem lá na XTB também. Você pode encontrar a base neutra como VWRA em dólar ou FWIA em euro, né? Para o pessoal que está indo para o bonde da Itália, aí já é melhor comprar em euro. E aí, esse ETF de base neutra, hoje, os Estados Unidos ainda representa 60%, né, da composição dele. E emergente está só 10%. Então, no mínimo, você teria que, além da base neutra, comprar mais uns 17% ali de emergentes, só para você ficar na recomendação mínima da Morgan Stanley. Entendi. Pessoal, só para vocês entenderem aqui o que o Nilson basicamente estava explicando para a gente, né? O Nilson ele costuma trabalhar basicamente com uma carteira mais flat, uma carteira mais diversificada. Então ele não tem uma exposição muito grande a um determinado país. Por isso que ele fala base neutra. Ele está investindo a todo momento em diversos países. Esses ETFs que ele comentou com vocês, FWIA, por exemplo, é um ETF que ele investe em mais de 1.500 empresas, tá? E somente países de primeiro mundo. Então nós temos, por exemplo, os Estados Unidos. Você está confundindo com o IWDA. O FWIA, ele investe em 40 países e mais ou menos umas 4.000 empresas. E o VWRA, que também tem na XTB, investe em 10.000 empresas, também em 40 países. Perfeito, perfeito. Então, fazendo essa correção, então, aonde você não tem uma exposição específica a um determinado setor. Por exemplo, quando você compra um ETF do S&P 500, você está se expondo majoritariamente no setor de tecnologia. Agora, quando você compra um ETF de base neutra, você não está apostando, você não está acreditando em algum país específico, em algum setor em específico. Aí a gente deixaria mais para a parte dos ETF satélites, vamos dizer assim, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Também vou perguntar para eles daqui a pouquinho para vocês. E aqui você consegue ter essa diversificação de forma mais tranquila na sua carteira. Esse outro ETF que ele estava mostrando para vocês, o 5MVL, já é um ETF que investe majoritariamente em países emergentes. Ou seja, quem está nesses países emergentes? Brasil, China. Quem mais está nesse país emergente, Nilson? Muito Ásia, Taiwan, China. Entra um pouco a África do Sul também. Olha que interessante. Então, o que ele está falando? Que nesse tipo de ciclo econômico em que nós estamos vivendo agora, geralmente os países de primeiro mundo, por eles serem mais alavancados, como, por exemplo, se você pega aqui a Bolsa dos Estados Unidos, a gente está falando ali, as duas maiores bolsas do mundo, NYSE e Nasdaq, a gente tem os principais índices voltados para a parte de tecnologia, S&P 500 ou o índice da Nasdaq. Esses índices costumam tomar pau nesse momento em que a gente está vivendo agora. Entretanto, os países emergentes costumam performar melhor. Por isso, nesse período, você consegue ter uma exposição da sua carteira maior nesse tipo de ativo do que você ficar investindo somente em países de primeiro mundo. Algo muito interessante, né? Porque o que a gente escuta muito falar na internet hoje é o quê? Tá barato. Estados Unidos tá barato, vamos encher o carrinho. E, às vezes, não necessariamente você tem que trabalhar nesse formato. Você tem que trabalhar dessa forma, né? E aproveitando que a gente está falando de ciclo econômico, né, Fernanda? Comenta um pouco para a gente qual que é o exato momento do ciclo que você acredita que nós estamos hoje. Hoje nós estamos num ciclo que a gente chama de um ciclo de desaceleração. Então, nós temos um ciclo de recuperação e agora a gente começa a desacelerar. Não necessariamente a economia ela vai entrar numa recessão, numa crise. Até porque o dia que um economista falar para vocês vai entrar numa crise no dia 5 de setembro de 2025 é mentira. É muito difícil prever uma crise, é muito difícil. Tá? Então a gente está num ciclo de desaceleração e que é normal. Toda economia capitalista vive de ciclos. A diferença é quanto tempo ela fica em cada ciclo. Então, nesse exato momento, nós estamos nesse momento de começar a desacelerar a economia mundial. E é interessante que você está falando das economias emergentes. Quando a gente olha para a Bolsa de Nova York, a gente vê uma rotação ali de papéis. A gente vê empresas de consumo performando bem,
educacionais performando bem. Aí você fala, uau, eles estão numa taxa de juros, um patamar que não se via há 20 anos. Empresas que a gente chama de cíclicas, né? Que é aquelas que precisam de uma economia mais pujante, uma economia mais forte, estão performando bem, assim como economias emergentes. Então, acredito que o mercado tem observado, sim, algumas empresas, alguns ativos que estavam ali já com um preço muito elevado e estão olhando para essas outras empresas, né? E a gente está observando isso, e elas não são tão representativas, mas, né, às vezes, olhando ali algumas, a gente vê algumas oportunidades, sim. Perfeito. Agora eu que vou ali para a tela, que eu quero aproveitar isso que a Fernanda falou e mostrar algo para vocês, né? Porque assim, pessoal, a gente está vendo o mercado americano, que é um dos maiores, é o maior mercado do mundo, né? Que a gente usa a referência do mercado americano para nos balizar. Com essa movimentação forte de queda, tá até no gráfico aqui do S&P 500, vou colocar no gráfico semanal, só para vocês terem uma ideia de como que está a movimentação de preço, tá? Então, esse daqui é o gráfico do S&P 500, a gente consegue observar, né, uma forte movimentação de queda, estamos falando aí desde da máxima histórica, ele chegou a fazer mínima de aproximadamente 21,5% de queda, né? Aí parece que o mercado inteiro está caótico, parece que o mercado inteiro está caindo. Aí, ó, vou colocar uma outra empresa aqui para vocês darem uma olhada. Chama Duke Energy. Uma outra empresa que a gente tem aqui também na plataforma da XStation. Se você quiser acompanhar junto comigo, o código dela é DUK.US, tá? Deixa eu abrir ela aqui na tela. Esse daqui é o gráfico da Duke Energy, tá? Vou deixar também tela cheia para vocês poderem acompanhar junto. Olha a movimentação de preço. Não tem queda. Enquanto o S&P 500 está caindo, a Duke Energy não tem queda. Então não é que está tudo caindo, é que os ativos mais atrelados à parte de, como por exemplo, empresas alavancadas, empresas de tecnologia, está em movimentação de queda, mas não está tudo caindo. Ainda tem sim ativos, ainda tem sim proteção que dá para a gente fazer dentro da nossa carteira, tá? Então para poder mostrar para vocês. Se não me engano, naquele momento de topo histórico do S&P 500 ali, as empresas, só as Mag 7 estava dando tipo 37% do índice todo, sim, não era? Era sim, tipo isso, né? Era. A gente estava com o S&P 500 trabalhando bem acima do PL médio, né? Que ele estava trabalhando. Você lembra qual que era o PL médio do S&P, ou Nilson, você não acompanha muito de perto? Por ser baseado 17 e 23, mais ou menos. 17, né? Então, se eu não me engano, estava trabalhando com 25, se eu não me engano. É muita coisa, né? Muita coisa. Aproveitando que a gente está falando desse ponto específico, vamos falar um pouquinho de setores e empresas satélites, né? Para onde que vocês estão olhando nesse momento para conseguir buscar uma performance maior na carteira de vocês? Olha, Bitcoin, mesmo o pessoal achando que está caro, né? É uma posição que eu tenho acumulado. Aí aqui na XTB a gente tem o VBTC, né, que é da Van Eck, é uma gestora muito renomada, né? Ele é um ETN, ele não é um ETF, né? Mas praticamente tem o mesmo grau de risco, assim, não é muito... Você não tem uma camada de risco extra, né? Emergentes com fator valor, né? Porque o fator valor é justamente a escola que o Warren Buffett começou lá com o Graham, né? Que Sim. É você peneirar as empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor justo, né? Porque a gente tem vários ETFs de emergentes. Você tem o EIMI, que ele é um ETF de emergente neutro. Ele compra todas as empresas de países emergentes de acordo com o market cap, né? Se a Petrobras, por exemplo, ela tem, se não me engano, quase 4% nesse ETF, né, que é de emergentes. Já no EMVL, ou 5MVL, a Petrobras tem 7%, porque ele vai pegar só empresas que estão com PE baixo. O pessoal não está falando que a Bolsa Brasileira está barata e tal. Realmente, a Bolsa Brasileira está barata. Mas não vale a pena você pegar tudo, Sim. Entendeu? Sim. Não vale a pena você pegar um BOVA 11, um ETF desse, né? Vale muito mais a pena você ter um algoritmo que seleciona as empresas que, vamos dizer assim, que são dignas de estar ali na carteira por conta de um preço sobre lucro muito baixo e tudo mais. E aí tem ETFs que já fazem isso sozinho para você. Né? Sim, interessante. O que o Nilson está falando, pessoal? Existem ETFs, basicamente, que eles se baseiam por algum indicador fundamentalista para selecionar os ativos que vão estar na carteira.
O que isso significa? Ele estava falando, por exemplo, do PL, preço sobre lucro. É um indicador fundamentalista, aonde você, quanto menor for, né, basicamente o seu PL, em teoria, mais barato aquela empresa está. A gente não pode utilizar somente um único indicador para tomar uma decisão, mas de forma bem simples aqui para vocês, quanto menor o PL, mais barato aquela ação está custando. Por exemplo, existem ações que estão sendo negociadas, se você fosse vender toda a estrutura da empresa, mesa, cadeira, prédios que ela é proprietária, isso já daria maior do que o preço das ações que estão sendo negociadas. Isso é empresa de valor, por exemplo, tá? Empresas sólidas dentro do mercado. E existem, então, basicamente, ETFs que investem nesse tipo de ativos. Agora eu fiquei com uma curiosidade. Por que o BTC? Por que você fez esse comentário? Né? Muita gente está falando que o BTC está caro, mas não é assim. Me conta um pouquinho mais sobre esse investimento que você está fazendo. Cara, Bitcoin não tem... Lá mesmo dentro da empresa, eu e o Otávio, né? O Otávio é 100% anti-Bitcoin. E eu sou 100% a favor de Bitcoin. Mas ele é anti-Bitcoin, mas ele é sócio na exchange, né? De cripto. Mas, enfim. Bitcoin é uma tese que ou você acredita ou não, tá? E eu acredito muito na tecnologia blockchain. Eu acho que a XTB, todas as corretoras, em 5 anos, elas vão estar operando em blockchain. A gente vai ter ETFs, ações, tudo funcionando em blockchain. Não vai ser mais... E aí vai ser 24/7, né? Acaba um pouco essas fronteiras. E o Bitcoin, com toda essa evolução de blockchain, Web3 e tudo mais, ele foi a primeira moeda, é a única que é 100% descentralizada de verdade, que não tem um dono, né? E com isso ele vai continuar puxando o market cap, né? Você vê hoje o Bitcoin já passou a Amazon, puxou várias empresas, está com 1,9 tri de dólar de valor, né? E é uma aposta que a BlackRock, várias entidades hoje recomendam, né? Você ter um percentual mínimo de 2%. Sim. E aí você imagina, países agora entrando numa guerra comercial por acumulação de Bitcoin. China e Estados Unidos. El Salvador, vários outros países querendo acumular Bitcoin. Brasil, com projeto de lei já para acumular caixa em Bitcoin. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. Oferta e demanda. A quantidade de Bitcoins que são minerados por dia, mais o pessoal que está sentado em cima que nem eu, que não vendo nem a pau, nunca teve tanto holder. Sim. O tempo médio o bom do Bitcoin é que você consegue, como a rede é toda aberta, você consegue ver quantas pessoas estão segurando, o nível de trade, é tudo aberto, né? Então, só tem 2 cenários para o Bitcoin. Ou ele vai a zero, vão descobrir que o Satoshi Nakamoto era CIA, e aí vai a zero. Ou um computador quântico vai quebrar a rede do Bitcoin e ele vai a zero. Ou ele vai passar de 10 milhões de dólares. Não tem outro cenário. E você acredita que mesmo para quem tem um perfil mais conservador, o Bitcoin também se aplica para esse tipo de carteira? Aí o percentual... Na nossa escola, que a gente segue, o que manda é alocação. Então, você dentro do seu perfil de investidor, seja você agressivo, moderado ou conservador, uma vez que você desenhou a sua alocação e que a sua alocação permite ter 10%, por exemplo, em ativos que são muito voláteis, você vai representar aquilo. Exemplo, você tem na sua carteira 2% de Bitcoin, tá? E você comprou ele hoje a $90 mil. Estoura, o Bitcoin vai para $180 mil, tá? Sim. Já virou 4% da sua carteira, dependendo de como andou o resto, né? Teoricamente, você vai rebalancear. Você vai vender uma parte daqueles bitcoins e vai colocar no SP500, por exemplo, que caiu. Então, você vai continuar mantendo sua carteira com 2% em Bitcoin. Isso não machuca ninguém. E outra coisa também, que eu tenho percebido. O Bitcoin tem mostrado correlação inversa com o SP500. Legal. Ele mostrou isso na pandemia. E agora que está muito cheirinho de pandemia, tem vários indicadores. Se você pegar o SP500 e deflacionar ele pelo ouro, ele está no mesmo nível de março de 2020. Entendi. Deflacionado pelo ouro. Então, como o Bitcoin deu correlação inversa naquele momento, eu acho que agora é um bom momento, que ele pode chegar nesse ciclo ainda, desse halving, né? Em 150 a $200 mil. Quando você fala nesse ciclo de halving, é esse que passou agora há pouco? Passou agora, porque aí são 4 anos, né? Então vai até 2028 ali, a gente está nesse ciclo. Entendi. Legal, muito bom. E você, Fernanda? O que você está olhando? Bom, olhar para um mundo de juros elevados, a gente olha para a renda fixa, obviamente, tá?
Mas como que a gente, no mercado a gente fala que vai gerar alfa, que vai ter uma rentabilidade maior? Num cenário de incertezas, a gente observa metais preciosos subindo e realmente o que o Nilson trouxe, hoje o Bitcoin ele descorrelacionou com o risco, que é o S&P, e ele correlacionou com o ouro, por incrível que pareça, tá? Então, eu olho hoje, tá, para a renda fixa, majoritariamente falando, metais preciosos ainda, né, apesar de toda essa alta do ouro. Não sou muito ali do Bitcoin, tá, Nilson? Eu fico ali com o ouro. Eu tenho uns amigos que são anti-Bitcoin. E começo a olhar para essas empresas cíclicas que estão bem descontadas, né? Então, o pessoal fala, nossa, companhia aérea, né? Nossa, dá até medo, até arrepia. Não é? Então, a educacional, né? Que são empresas mais voláteis, e começa a olhar aí, e emergentes também, sem dúvida. Olhar para a China, tem que olhar, sim, para a China e também, enfim, Brasil, mas eu olharia mais para a China com carinho do que até para Estados Unidos, para risco hoje e ter uma oportunidade. Legal, legal. E aí, pessoal, gostaram aqui do papo? Vamos abrir para as dúvidas de vocês, então, agora? Vamos lá? Só levantar a mão que a gente leva o microfone até você. Um de cada vez, calma, um de cada vez. Produção, vai colocar a dúvida do pessoal, vai colocar no telão, não vai falar no microfone? Não? Tá, perfeito. Ó, temos uma pessoa ali que quer tirar dúvida, se puder levar o microfone para ela, por favor. Tem um aqui, ó. Fala o nome, a caravana de onde você veio. Boa noite, eu estou perdida aqui porque eu sou de Mogi das Cruzes, eu estou bem distante de casa. Quem tem carteira no Brasil e está começando a fazer a carteira fora do Brasil, qual a indicação de percentual para imigrando? Não sei se mensalmente, qual é a indicação, se é mensalmente, trimestralmente, alguma coisa assim, ou até com período menor. E é aconselhável manter alguma coisa ainda no Brasil ou migrar 100% da carteira? Legal. Qual que é o seu nome, desculpa? Patrícia. Patrícia. A pergunta é para o Nilson ou para a Fernanda? Por Nilson. Para o Nilson, perfeito. O seu caso eu conheço, né, mas eu vou falar de uma maneira geral aqui. Hoje no Brasil, o que eu tenho é só minha reserva de emergência. Então, todo o meu patrimônio está fora do Brasil. Tá? Por quê? Porque o meu patrimônio é para fins de independência financeira. Então, na minha cabeça, se você está construindo um patrimônio para você chegar num número, a gente usa muito a regra dos 4%. Né? Então, por exemplo, para cada $300 mil que você acumula, usando a regra dos 4%, você vai ter $1.000 de renda passiva. E aí você ajusta essa conta para o seu custo de vida. Se o meu custo de vida é $2.000, $3.000, eu preciso acumular $900 mil, por exemplo. Né? Então, eu aqui, enquanto estou na fase de acumulação, que é a fase em que eu estou trabalhando, pegando meu dinheirinho e aportando, 100% vai para fora. Por quê? Porque o Brasil representa menos de 1% do mercado de capitais. Então, não vale a pena eu ter nada no Brasil, a não ser a reserva de emergência. Tem que ter. Eu sou empresário, sou autônomo, tenho 2, 3 empresas, então eu preciso ter uma reserva de emergência um pouco mais gorda, porque eu tenho muito risco no meu negócio. Sou pai de família, tenho 2 meninas, então eu gosto de ter uma reserva de emergência de pelo menos 1 ano do meu custo de vida. Tá? Para quem está fazendo uma transição, Nilson, eu juntei dinheiro a minha vida inteira, está tudo aqui no Brasil, em fundo imobiliário, tal, não sei o quê. Depende do capital que você acumulou. Tá? Se for abaixo de R$1 milhão, você pode fazer isso em aproximadamente 10 vezes. Você pode pegar R$100 mil por mês e mandar, né, para você diluir. Matematicamente falando, se eu tenho aqui R$1 milhão, isso aqui é para daqui a 15 anos. É o meu dinheiro de aposentadoria. Esses 1 milhão está fora da minha reserva de emergência. Eu tenho reserva de emergência já. Esse 1 milhão aqui é dinheiro que eu não preciso, que eu vou R$100 mil, estou falando 1 milhão aqui, qualquer que seja o valor. Se você coloca tudo de uma vez, matematicamente é melhor, porque você já começa a ganhar dividendos a partir do dia 1 ali que você colocou. Né? Você está num ETF irlandês de acumulação, ele vai estar acumulando dividendo dentro da própria cota, então você está recebendo dividendo de tudo. Mas, imagina que você botou os R$100 mil em dezembro do ano passado, pico histórico do SP500.
mesmo numa carteira global, o SP500 é 60%, 40% da carteira, dependendo dos satélites, né? Você vê a tua carteira cair 10%, dá um frio na barriga. Se você está fazendo isso todo mês, ao invés de frio na barriga, você fala assim, opa, que bom, promoção, vou estar comprando mais barato, né? É só psicológico, tá? Porque é melhor você fazer tudo de uma vez. Para patrimônios maiores, aí às vezes a gente faz isso em até 24 vezes, que a gente pega 2 anos fazendo, até porque geralmente o cara está entupido até o talo de COI, abraço aí pro pessoal da XP, né, que 50% da carteira eles botam em COI, fundo imobiliário, não sei o que lá. Então, até para o cara conseguir desmobilizar essas tranqueiras toda, o cara vai levar às vezes 5 anos. Né? Mais alguma pergunta? Ali, ó, no fundo, para o nosso amigo Guilherme. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Ah, tem uma outra aqui. Boa noite, meu nome é Ana Maura. Nilson, quando um Bitcoin sai de 50 mil para 108 mil, e isso passa a representar 40% da sua carteira, você venderia? Eu estou nessa situação, eu comprei 17 mil. Eu não vendi ainda, minha carteira está desbalanceada e eu não pretendo rebalancear ela. Porque a minha carteira é de aposentadoria. E aí eu pretendo vender meu Bitcoin só daqui a uns 10 anos, assim, mais ou menos, entendeu? 2035, por aí. Então até lá eu decidi que o Bitcoin não faz parte da minha carteira. Ele é tipo uma reserva de valor. Ele não faz parte da minha alocação. Porque senão eu não ia conseguir... Eu fico olhando para a planilha, me dá nervoso, eu tirei ele da minha planilha. Resumindo, eu fiz isso. Eu tirei o Bitcoin da minha planilha. Não recomendo, tá, pessoal? Não é uma recomendação. Dá medo. Mas vamos lá. Mas então, depende do seu... Eu tenho 43 anos. Às vezes, para o seu horizonte, se você já pretende usufruir disso agora, pode ser um bom momento para você realizar lucro e colocar isso em outros ativos, inclusive renda fixa. Tudo uma questão de idade e de estratégia. Eu, com 43 anos, eu ainda posso aproveitar mais as pernadas que eles vão ter. Às vezes você, dependendo da sua idade, seu objetivo, tua filha vai viajar agora e tudo mais, cara, eu vou realizar lucro disso e vou travar isso em renda fixa em euro. Entendeu? Aí sobe para 180, a gente chora, né? Mas aí você para de acompanhar. Aí você esquece. Vendeu o Bitcoin, você esquece, nem olha mais. As 2 perguntas foram respondidas, sem mais dúvidas. Mais alguma pergunta? Acho que o Guilherme ali atrás, tinha pedido. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? A minha dúvida ela foi diluída em 2. Passou ali um spoiler no painel. Eu acho que eu vou acabar fazendo a mesma pergunta. Qual seria a melhor ETF para diversificação para países emergentes? Então, se tem mais do que um e qual que é a diferença deles. Então, para que a gente saia um pouco dessa esfera Brasil e acompanhe, né? Eu estou perguntando isso porque nesse relatório que nós tivemos de fechamento trimestral, o Brasil subiu bastante a Bolsa de Valores pré-guerra comercial e veio via ETF. Boa parte do fluxo veio de capital estrangeiro via ETF de emergentes. Então, na XTB, qual que seria a melhor e por quê? E, recentemente, a gente viu o Trump, em meio a essa guerra comercial, fazendo alguns testes do mercado, onde o alívio da guerra comercial fez com que o ouro imediatamente tivesse algumas quedas mais acentuadas. Se alguém tem alguma tese para o ouro pós uma finalização de guerra comercial. Obrigado. A pergunta é para o Nilson ou para a Fernanda? O ouro... 2 ou 1 aí, ué. Para quem vier. Acho que o ETF, o Nilson estava falando, eu me atentei, mas eu não sei se tem outra, para poder diluir, né, diversificar. E o ouro, fiquem à vontade. Deixa a Fernanda começar pelo ouro e depois você chuta a bola para mim para o Tá ETF. bom. O ouro hoje ele está relacionado à incerteza, tá? Quem investe em ouro não está investindo porque vai subir o preço, é para diminuir a volatilidade e o risco do mercado. Então, quando o Trump ele fala e ele volta atrás, por exemplo, o mercado diminui o risco. Por isso que o ouro tende a cair de preço. Então, em um cenário que vai se resolver a questão da guerra comercial, a tendência é o ouro cair, o preço. Eu penso que hoje o ouro ele é um ativo só ali para segurar e diminuir o seu risco. E não um ativo nesse momento para você ganhar em variação de preço. Nesse sentido, tá? Para que eu esse olharia sentido, o ouro. eu acho que já passou. Lá em 2019,
2020, o Richard Rittenband, lá da Convex, ele já falava num cenário pré-pandemia de desglobalização e ele acertou uma pernada do ouro ali, porque quando ele colocou o ativo em recomendação de compra, o IAU, que é o ETF principal, estava $29. Hoje já está 60. Né? Só que isso de 2020 para cá, a gente está falando de 5 anos. Né? Se você anualizar esse retorno, né, foi bom, mas tiveram outras coisas também que passaram. Né? Então eu acho que já está esticado. Eu acho que nesse cenário, o ouro, se a gente olha de uma maneira geral, ele tende a performar abaixo da inflação por décadas. E aí ele só vem como bala de prata nesses momentos de pandemia, de muita incerteza. E já foi. Eu acho que essa pernada começou ali. Aí, às vezes, quem entende mais de gráfico e tudo mais pode dar uma olhada para ver se ainda tem algum sinal ali de que essa pernada vai continuar. Eu não entraria nesse momento. Sobre os ETFs, você tem razão. Se você puxa lá... na X-Station, ela não puxa muitos detalhes. Isso você vai ter que ver em sites como justetf.com, ele é um site que pega os ETFs europeus. Tá? Se você olhar lá, as top 10 holdings dos principais ETFs de emergentes, você sempre vai ter Petrobras, Vale do Rio Doce, às vezes tem Itaú também, dependendo do ETF. E isso eu estou falando de um ETF, cara, que tem, às vezes... 1 bi de A1 ou alguns bis, sabe? São ETFs, são fundos grandes, né? Com 7% de Petrobras. Então é isso, é dinheiro realmente vindo para cá buscar. A gente tem 2 tipos de ETF de emergente. A gente tem um neutro, que ele olha, fala assim, vamos lá. Você pega todas as empresas do mundo. Você tem um índice global, né? Que é o FTSE All World. Aí esse índice ele tem 40 países, a Rússia saiu, né, por causa do embargo. E o que a provedora de índice faz? Ela olha e fala assim, olha o tamanho da NVIDIA, né, e vai falar, cara, a NVIDIA hoje, dentro de todas as 15 mil empresas que tem no mundo, ela representa 4%. Então, compre 4% de NVIDIA, compre 3% de Apple e assim vai, né? Esse é o total. E aí você tem a mesma coisa para o índice só de emergentes. Você tem um índice que é só de emergentes. Aí você tem, Itaú é 2%, Petrobras é tanto, Taiwan Semiconductors é 7%, China Bank não sei quanto, né? Você pega o market cap e você compra a empresa exatamente como o tamanho que ela está. Esse é o EIMI, é o emergente neutro, EIMI, tá? E o 5MVL, que eu acho melhor, ele não é neutro. Ele vai aumentar as posições naquelas empresas que estão baratas. Por exemplo, você estava explicando o exemplo de uma empresa que estava com PL baixo e tudo mais. Bradesco. Cara, Bradesco chegou a R$18, se não me engano, 19. Valia mais... Se a Nubank quisesse ter todas as agências da Bradesco... Ela comprava as ações do Bradesco, virava sócia majoritária ali e acabou. Estava mais barato você comprar as ações do Bradesco. Se você desmobilizasse o Bradesco todo, vendesse todas as agências e tudo mais, valia muito mais do que aqueles R$18, R$19. Né? PL de 0,8 ou 0,64, se eu não me engano. Tá? Pois é, caiu muito, entendeu? Menos do que 1. E aí, num momento desse, um fundo desse lá de fora vai olhar para o Bradesco. Não sei se Bradesco tem ADR, estou falando aqui, mas... O Itaú tem ADR, né? Sim. Se o Bradesco tiver ADR, ou então ele vem aqui e compra aqui, né? Mas geralmente eles só vão comprar empresas que têm ADR, né? Por isso que você vai ver tem ETFs de small caps, só que aí na XTB a gente ainda não tem. Eu fico empurrando o pessoal lá para listar. Na última vez eu mandei uma lista para a XTB, eles listaram 3.500 ativos, lembra? Isso. Aí foram alguns, porque tem alguns ETFs de small caps de emergentes que aí eles pegam essas empresas mais fora do radar, que o índice às vezes não pega porque ela é muito pequenininha. Aí você tem o AVES, AVES, 5MVL. Isso. E tem o AVES, que ele é só small cap e ele é multifatorial. Esse é um ETF muito bom. Ele é um ETF muito arrojado. Quem bolou esse ETF são só os caras que têm prêmio Nobel, né? O Eugene Fama e o Kenneth French, né?
Então ele é multifatorial, ele vai pegar a empresa que está barata, que tem qualidade, ele vai pegar vários pontos fundamentalistas, mas é um algoritmo próprio, proprietário. Então a gente não sabe quais são os índices que ele usa ali, os critérios que ele usa de análise. Mas esse ETF, ele tem batido os emergentes assim de paulada. Aproveitando também, né, respondendo a pergunta ali, o ETF do ouro é o EGLN, tá? É o ETF do ouro aí que a gente também tem na plataforma. Vamos deixar a última pergunta para os nossos internautas. Quem fez a pergunta foi Ranier, via YouTube. Pode me informar ETF que ele mencionou para os países emergentes, por gentileza? É o que acabou de responder aí. Você pode só repetir, por favor, Nilson? Tá. É o 5MVL.de, se não me engano, acho que ele é da Bolsa da Quer mostrar lá Alemanha? na plataforma? Vamos ver lá. Aproveita. Boa. 5MVL.de, né? Ele é listado na Bolsa da Alemanha. Isso é uma coisa que gera confusão, né? A gente fala de ETF irlandês, o pessoal acha que é um ETF que investe só na Irlanda. Não. Vamos dizer que o CNPJ do fundo está registrado na Irlanda, porque a Irlanda te dá benefícios fiscais, inclusive zero imposto de herança. Esse aqui, ele é um ETF irlandês listado na Bolsa da Alemanha. Então, ele também tem os benefícios fiscais. Você paga... esse aqui, até esse benefício não é muito dele, né? Porque nos Estados Unidos, você paga 30% de imposto sobre dividendos. Quando o fundo é irlandês, você paga só 15%, né? Que é o caso do 5MVL. E não tem imposto sobre herança. Tá? Então, esse aqui é uma ótima opção. Perfeito. Senhoras e senhores, vamos aplaudir essas duas feras aqui. Obrigado. Obrigado pela presença e participação, tá bom, pessoal? Turma, se você quiser acesso à melhor plataforma de trade de mercado internacional, acesso 24 horas, com cotação em tempo real, em todos os mercados, os melhores ativos para operar e investir, e além de diversas ferramentas, solicite seu acesso no link na descrição do vídeo.